ouviu falar que a resposta branda acalma o furor e que a resposta ríspida suscita a ira? Bom dia, shalom, shalom. Eu sou a Anne, seja muito bem-vindo ao nosso devocional matinal. Meu doce bom dia com Jesus. O nosso devocional de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Sobre respeitar a opinião das pessoas. Nem sempre significa concordar com aquilo que a pessoa diz. Mas hoje em dia estamos num momento em que é necessário nós sabermos entrar numa conversa sem gerar uma briga. Em momentos em que as opiniões estão tão conflitantes, em várias situações, em várias opiniões hoje em dia estão tão polarizados, nós estamos em um momento tão polarizado dentro da família, na igreja, na escola, no trabalho, estamos assim num momento em que é muito necessário nós termos cautela no momento de conversar. E em Provérbios 15, versículo 1, está escrito: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. E aqui no devocional da pastora Viviane Martinello, tem um dos devocionais dela que trata desse assunto e que fala assim: você não consegue concordar? Saiba que pode respeitar. O livro de Provérbios nos confronta com um segredo poderoso para desarmar qualquer conflito: a resposta gentil. Nervos à flor da pele, sensação de incompreensão, cheiro de injustiça no ar. Como nós estamos vivendo num momento como esse, né? Que o cheiro não é nem cheiro, né? A injustiça é o que nós mais temos vivido no nosso dia a dia. Nós vamos no mercado, né? E a gente faz uma compra de R$ 200, nós vamos lá e a gente olha no imposto, R$ 70 só de imposto. Então é uma coisa, é muita injustiça, né? Então a gente vê nós quem trabalha, né, que paga os seus impostos em dia e você vai precisar de um exame, que você tá na fila lá e para você conseguir fazer um exame, demora meses para você conseguir um exame. Então, são coisas assim que a gente vê a qualidade, né, dos serviços que nos são apresentados em contrapartida com a carga de impostos que nós pagamos, é muito injusto. Então, todas essas coisas deixam a gente com os nervos à flor da pele. Esses são alguns dos sentimentos que nos invadem no instante em que estamos diante de um embate. Na vida, é comum nos depararmos com situações nas quais somos pontos de vistas e crenças que divergirão das dos outros. No entanto, é essencial lembrarmos que respeitar alguém não significa necessariamente concordar com suas opiniões. Lembrando, né, que eu mesmo, né, essas são minhas opiniões. Provavelmente vai ter pessoas que vão falar: não, eu não concordo com você. Eu já acho que é diferente.
né? Porque lembrando aqui que nós temos um Brasil gigantesco, em que regiões que algumas coisas são melhores do que em outras regiões, né? Depende muito, vamos dizer assim, da prefeitura, do governo estadual, né? Tem todas essas coisas, né? Que às vezes em um é bom, no outro não é bom. Então, tudo isso diverge, né? Entre um lugar e outro, né? Então, às vezes, num lugar tá bom e outro não vai estar, né? Então, aqui fala, né? Podemos e devemos manter nossas convicções e valores firmemente, enquanto tratamos os outros com dignidade e respeito. Provérbios nos ensina sobre o poder das palavras, como a calma e gentileza podem apaziguar uma guerra entre duas pessoas. Responder com cortesia não só acalma a situação, mas também reflete o caráter de Cristo em nós. Às vezes, não existe mais acordo, harmonia e nem sintonia. E é justamente neste contexto que o respeito precisa entrar em cena. Então, aí que aqui, deixa eu colocar do ladinho aqui. Aí que fala que a resposta gentil desvia o furor. Então, nós precisamos ter sabedoria, né? Porque dentro da nossa própria família, né? As pessoas têm opiniões diferentes, né? Aqui dentro da minha casa mesmo, por exemplo, tem divergência de opiniões, né? Eu e meu esposo temos uma opinião, meus filhos têm outras opiniões diferentes, né? Eles são jovens e a mente deles é diferente da nossa, né? Nós temos mais experiência que eles e vamos dizer assim, a gente tem uma forma mais segura de pensar. Eles, como os jovens, eles pensam assim, não, a gente quer tentar algo diferente, né? Temos esperanças diferentes, queremos tentar algo diferente. E nós temos que respeitar a forma deles pensarem. Então, na família, temos pessoas que pensam completamente diferente, mas precisamos respeitar a opinião das pessoas. Como fala aqui, respeitar não quer dizer que nós estamos concordando com isso, porque nós precisamos lembrar que, como cristãos, a gente precisa ter o caráter de Cristo na nossa vida. Eu sempre fico imaginando, no meu lugar, o que faria Jesus? Jesus sairia por aí brigando? Vamos lembrar que Jesus veio num momento em que a política estava explodindo. Inclusive, os seus discípulos esperavam que Jesus brigasse com Roma, porque a promessa, né, de Jesus é que o Cristo, né, que significa o ungido, ele viria para reinar. Jesus era o Cristo, que era o rei de Israel. Então, eles achavam que Jesus ia vir para reinar literalmente já naquele tempo, quando ele nasceu. E não, Jesus vai vir reinar agora, na segunda vinda dele. Então, eles achavam que Jesus ia chegar ali, ia arrancar Roma de lá e Jesus ia reinar. Então, eles queriam que Jesus viesse como um líder político. E Jesus não veio como um líder político, Jesus veio como filho de Deus, aquele que trouxe o evangelho do reino, né? Louvado seja o Senhor, né? Porque nós estamos hoje, nós somos salvos graças a Jesus ter vindo para trazer o evangelho do reino e, né, entregar a sua vida em nosso lugar.
Mas vamos lembrar aqui que Jesus veio numa época política. Jesus respeitou, né? Tanto é, né, que os fariseus lá, os saduceus, tudo aquele povo lá do Sinédrio, eles tentaram pegar Jesus, né, na, na questão dos impostos, né? Devemos ou não dar imposto, pagar os impostos? E Jesus falou que o que tem qual é a figura que tem na moeda? Aí tava lá, tem César. Então Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus respeitava as leis de Roma, porque era o que estava acontecendo no momento. Jesus nunca se rebelou contra Roma. Ou seja, Jesus ele praticava a política da boa vizinhança. Jesus não era lógico que ele era considerado um um cara, tipo, um anarquista, né? Mas não, né? O Jesus, ele queria que as coisas, ele estava ali pregando o evangelho do reino e em questão, tirando, com exceção de quando ele pega e tira os mercadores lá do templo, Jesus era completamente pacífico. Que Jesus estava ali para pregar o evangelho do reino, era só isso que ele estava ali para fazer. Então, a gente sempre tem que pensar, no meu lugar, o que faria Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus nunca brigou para ter razão. Jesus nunca brigou para bater o boca com ninguém para ter razão. Jesus, o que Jesus falava? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus nem fazia a vontade dele. Perdão. Jesus não fazia nem a própria vontade. Jesus fazia a vontade do Pai. Então, nosso exemplo é Jesus. Então, numa discussão, gente, hoje em dia, num mundo polarizado, num Brasil polarizado, vamos fazer a vontade do Pai. Seja lá qual for o momento, a discussão que a gente entrar, antes da gente dar uma resposta ácida, antes da gente entrar numa discussão, vamos pensar: Jesus entraria nessa discussão? O Pai gostaria que eu entrasse nessa discussão? E olha, mesmo que seja sobre a Bíblia, se não for para nós defendermos a nossa fé, Deus não quer que a gente saia aí discutindo religião, porque Deus não é um Deus de religião. O Senhor não gosta, Deus não é um Deus de religião, gente. Deus não gosta de religiosidade. A gente defender a nossa fé é uma coisa, a gente sair brigando por causa de religião é outra coisa, tá? Então, assim, eu sou cristã. Eu defendo a minha fé. Eu não saio brigando, defendendo a minha religião. Você entende a diferença? Eu defendo a minha fé. Eu defendo a minha fé em Cristo. Eu vivo a Bíblia. Essa é a minha fé. Eu defendo isso. Mas eu não saio por aí defendendo a minha igreja. Entende? São coisas diferentes. Eu não saio aí brigando na internet porque eu sou evangélica, porque eu sou cristã e a placa da minha igreja. Não, eu defendo a minha fé em Cristo, e isso eu defendo. Mas eu não saio brigando na internet por causa dessas outras coisas. E é isso que a gente tem que ver. A gente tem que escolher as nossas batalhas e evitar conflitos desnecessários
porque daí, gente, a gente vai suscitar a ira. E não é isso que o Senhor quer, né? Então a gente tem que ser sábio, tá bom? Pense, reflita, né? E no que a Bíblia diz, né? No que for possível, viva em paz com todos. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.